Olá, eu sou o Lucas, estou aqui novamente com meu grande parceiro Pedro. Boa noite, grande parceiro Lucas, tudo bem? Tudo ótimo, Pedro. E aí, com quem a gente tá hoje, mano? Hoje a gente tá aqui com mais uma pessoa especial que topou o nosso convite. Mas vou te falar, todas as pessoas que a gente tá chamando são especiais, a gente né, é cara? muito puxa-saco. Ah, totalmente, Uma mano. audiência gentil. Esse espaço aí foi feito pra puxar o saco do convidado. Isso. Marina Pontim. Sim. Olá, tudo bem? E aí, Marina, joia? Tudo bem, e vocês? Marina, artista plástica, visual. Professora, Educadora, né? E eu também andei vendo uns stories recentes da Marina. Essa é aquela surpresa que eu preparo pro Lucas, que ele sempre é pego de A surpresa. pauta dele Ai, meu incrível. Deus. Que ela tá tendo aulas de gastronomia também. Ah lá, Que novidades. da hora. A gente vai falar sobre isso. Novidades quentes, aliás. Marina, conta um pouco pra gente sobre você e o seu trabalho. Primeiro como artista, desenhista. Então, eu trabalho como artista visual. E dentro das artes visuais existem várias coisas. Dá pra fazer fotografia, instalação e tal. Mas o que eu mais gosto é a pintura, o desenho e atualmente a aquarela. Eu tô bem apaixonada pela aquarela. E eu trabalho com isso desde 2015, 14, mais ou menos. Sempre no meio independente, nunca fui muito para essa coisa dos museus, das galerias e tal. E, enfim. E meu trabalho também, assim, eu tento trabalhar muito com a coisa da filosofia, da literatura, que também atravessam ali meu trabalho. A gente comentou ontem, a gente viu um material audiovisual feito ano passado, em setembro, pelo Sesc, com você. Sim. E o tom muito massa. A gente gostaria de estender alguns pontos que foram falados lá. Eles usam uma palavra muito interessante, a gente estava discutindo ontem, sobre... Só avisa pra galera sobre onde achar esse material. YouTube do Sesc Ribeirão Preto. Pesquisa. No Instagram procura lá. também tem, na Isso. parte assim que tem os vídeos mais longos, ali vocês conseguem achar. Depois Chama você- Cápsulas de Afeto. o Cápsulas de projeto. afeto. Aí depois você conta pra gente O link tá na formato, descrição. né, também. Tá. Pra enriquecer a nossa conversa. Mas eles usam uma palavra muito interessante na descrição do seu trabalho, que é, assim, figuras zoantropomórficas Aham. e pautadas em, às vezes, Animais. uma coisa meio mitológica, né? Assim, mais do que mitológico, eu gosto dessa coisa, dessa fronteira, na verdade, nessa dissolução da fronteira entre o humano e o animal. Eu acho isso muito interessante, assim, né? Porque a gente fica o tempo inteiro pautado nessa coisa de achar que a gente é muito humano, agenda, meu trabalho, não sei o quê. Só que no final das contas a gente esquece que a gente é totalmente animalesco, assim, Sim. né? Eu tô lendo um livro que tá falando sobre isso, que o grande choque nosso é descobrir que a gente vai ser comida de animal, né? Sim. Por- Ou poeira de esteira. De estrela. De estrela, assim, né? Essa coisa até do mineral, Sim. indo além, né? É. Então, eu gosto muito de quebrar essas fronteiras, animalizando o ser humano, ou, sei lá... Não digo humanizando o animal, porque acho que não rola, tem né? como, Eu acho que é mais né? legal animalizar o ser humano, assim. Mas eu acho uma coisa meio doida de humanizar o animal. Não, é pesado. Mas, assim, misturar, acabar com essa fronteira, sabe? Entre os dois, eu acho Da isso hora. muito interessante, assim. Que vem das experiências que eu tenho. Não é tanto essa coisa da mitologia, nem essa coisa do surrealismo, assim, que é essa coisa, deixa eu fazer um trem estranho. Não é isso. Mas é a ideia realmente de dissolver, assim, e trabalhar essas questões da violência, da morte, do erótico e tal, que são questões animalescas mesmo que a gente tem, né? Sim. Então entra muito nisso, assim. E você bolou uma série? É um hábito recente? Ou você já vem desde antes, assim, a explorar essas formas? Não, eu sempre me interessei por isso. Eu tive algumas séries recentes onde eu fui trabalhar mais retratos e tal, mas a questão do animal sempre esteve no meu trabalho, eu acho. Desde que eu comecei, porque é uma coisa que eu já gostava, eu até falo isso no vídeo do Sesc, que uma das coisas que mais me impulsionava, assim, na escola e tal, eram as aulas de biologia. Eu achava aquilo muito fantástico. Você fala. Porque você começa a trabalhar com a coisa da vida, assim, né? Sim. Porque a gente vê muito a vida como a minha vida. Eu vou morrer, eu nasci e tal. Mas a gente não vê a vida como um fluxo enorme que tá impregnando tudo ao nosso redor, entendeu?
Então, assim, a biologia me trazia isso muito forte. Eu amava as aulas de biologia, de ficar desenhando, e desenhava dentro de Porque bicho, tem isso na desenhar aula de biologia célula. mesmo. Não é... Você tem que desenhar mesmo. E não é muito incrível? Você desenha da uma hora. célula, você fala, meu, como é que aquela Tão pequenininho. bostinha ali tem um monte de coisa dentro e que te faz viver, e que te faz, e sabe? E são seus hormônios, Sim. são, sabe, tudo que te movimenta. Pra mim era muito fantástico. Então, mais do que esse ambiente também da literatura, da filosofia, a biologia pra mim é muito forte, assim. E outra coisa que eu piro é ficar vendo... Tem um Instagram que chama Nature Predators, que é só uns predadores se comendo, entendeu? É um jacaré que come a onça, aí a onça vai cobra lá... que come o jacaré e que dá Isso, ruim. aí tem uns que dá um bololô, que é o jacaré com a onça, com a... A cobra com o jacaré dá ruim muito. Eu Então acho isso muito fantástico. A cobra com a vaca. Isso. Mas assim, eu gosto, principalmente essa coisa dos predadores, sabe? Sim. Se comendo. Eu acho isso muito extraordinário, esse embate de forças, assim. Então são coisas, assim, que me batem em um É lugar o puro muito... darwinismo, né? Mas você tem essa curiosidade, assim, por uma coisa... não mórbida, assim, mas mais obscuro, assim, da natureza? Então. Esse comportamento selvagem, assim, Sim. que a gente é reprimido, assim, que a gente vive num mundo da fantasia, Sim. né? Os próprios pais, assim, eles protegem a gente disso. Ainda mais no Sim. capitalismo, né? Onde tudo é bonito, tudo é shopping center, aclimatizado, Sim. com a iluminação ideal. Mas pega no impulso, né? Então, mas pra mim, Ó, eu fico nervosa, eu vou esquecendo das perguntas. Não tem problema. O bom é que é cortado, aí fica tudo desenrola. certo. Mas essa coisa da morte, eu já fui muito apegada com essa coisa de morte mesmo, meio mórbida, até meio blasé, sabe? Uhum. Mas hoje em dia eu não vejo mais como isso, não. Porque antes eu via como essa coisa, o fim, e aí esse fim dá um sentido pra sua vida, você saber que você vai morrer, blá, blá. Uma coisa meio jovem Mas ali. é bonito, né? Porque é tudo a origem da vida. Só que ao mesmo tempo, agora eu vejo já como uma coisa diferente, assim. Eu vejo a morte como isso, parte do grande processo da vida como um todo. Porque quando eu morro, algo vai renascer assim, né? Os vermes que te comem estão produzindo vida. Sim. Só que é a vida deles, não é a minha. Então, eu Sim. vejo como algo mais, assim, de uma potência criadora do que como eu via antes, essa coisa meio mórbida e tal. Porque, por exemplo, no trabalho que você fez pro Tom, ele tem uma... Se não me engano, né? Me corrige se eu tiver errado. Mas tem uma secção ali... mas que não flerta, por exemplo, com o gore, assim, o grotesco. Ele é delicado, ele tem... É no detalhe, assim, é uma coisa até... curiosa, né? Ela não é impactante, ela não te pega no asco, sabe? Sim. Então, esse trabalho do Tom, que é o que faz parte do Cápsulas de Afeto e tal, pra explicar um pouquinho, né? O Sesc me convidou o Tom, que é um poeta daqui, e eu escolhi uma das poesias dele. E aí eu tinha que adaptar algo da minha linguagem, do meu universo, pra poesia dele. E essa poesia era uma poesia que falava sobre o que tá fora, e como aquele fora me bate, como aquilo me desequilibra e me equilibra e tal. Então, eu comecei a pensar o que fazer. E aí, se você reparar o desenho, na verdade, é como se fosse um fluxo mesmo ali que tá criado. É uma matéria amorfa, como se fosse um ovo, uma semente, não dá pra saber o que é. Aquilo eclode, vira meio que uma cobra. Essa cobra, ela meio que pega o homem e enrola naquele homem, e aí depois o homem vai lá, aí eu ia colocar dois bisturis, mas aí eu coloquei 2 canetas, assim, né, que eu acho que ele é poeta. Você cita. E aí, se ele abrisse aquela cobra, entendeu? Então é isso que tá fora, que na verdade não tá fora, porque tudo que tá aqui fora tá nos atravessando, né, isso é outra coisa que eu tento trabalhar. Não tem fora e dentro, a gente tá o tempo inteiro sendo atravessado, enfim. Mas essa coisa que vem, se relaciona comigo, me choca, me atravessa, me doma às vezes, mas aí a gente, como isso sim talvez seja do ser humano, a gente consegue pegar esse afeto, pegar esse atravessamento e racionalizar, ou criar uma música, ou criar uma... E aí você disseca aquilo, e a partir do momento que você disseca aquilo se incorpora a você de uma outra maneira, entendeu? Uma maneira mais... Você até cita essa parte de você substituir o bisturi pela pena, né, ali, né? E o poema, né, do Tom, ele serviu como um ponto de partida para aquele trabalho específico, né?
Mas e como que é no seu dia a dia de você... Da onde você começa os seus trabalhos? Eu acho que você até pode complementar essa pergunta, Pedro. Tipo, qual é o seu processo criativo, né? Como funciona na sua cabeça, assim? Da onde vem, Porque né? A inspiração. Eu peguei até uma coisa que eu levo muito. Você falou que você pega muita referência, pega muita bagagem e repertório da biologia. Eu sou uma pessoa que sou fascinado pela astronomia. Estudo, desde isso é outra pequeno. coisa, já gente. tive telescópio e tal. E eu tenho uma frase que é: somos todos poeiras estelar. Ah, do Carl Sagan, essa do maravilhoso, Carl Sagan. maravilhoso. E é uma das frases que eu tenho no corpo tatuada, né? Então eu tenho várias dessas frases que, tipo, me dá uma sensação, como você disse, de... Pô, legal, assim, a gente tá seguro, né? Assim, não é que... Porque se tu pegar, assim, um átomo, como você disse, é uma coisa tão pequena, mas o ser humano também é uma coisa minúscula. Mas assim, mais do que seguro, te coloca numa experiência que vai além desse humano quadrado, sabe? Que a gente tá falando. Do dia a assim. dia, meu. Exato, porque assim, a gente dá uma rebaixada na vida quando a gente fica nessa de, sabe, essa coisa muito humana, Sim, que aí rotina, entra todas essas tudo. camadas, essa coisa da heteronormatividade, e aí como é que eu tenho que agir em tal lugar, como é que não sei o que lá. Isso daí cria um tanto de neurose na nossa cabeça, sabe? Que aí quando você pega coisas como essa, do tipo, pegar um domingo à tarde e assistir um bom de um Cosmos, Nossa, sabe? demais. Você deve gostar. Nossa, isso te dá uma outra perspectiva, assim, porque te dá uma abertura para o que é realmente a vida, Total, entendeu? total. E é isso a vida, são dois átomos que se chocam e se juntam e se modificam. Não se resume só no problema que você tá tendo agora. Exatamente. Às vezes você pode expandir essa cabeça. Mas voltando pra pergunta, como que é o seu processo criativo e como funciona a sua cabeça? Então, tem vários processos, né? Tem o processo, por exemplo, de eu estar lendo alguma coisa, e aí eu tenho o hábito de ler e anotar muitas coisas, assim, é um hábito que eu tenho... Um caderninho. Um sketchbook, alguma coisinha, assim, que eu vou anotando, mesmo os livros que eu tenho, eu vou escrevendo, rabisco muito meus livros, e aí alguma dessas frases, essas ideias, me dá um start que aí eu vou pegar. E aí eu... Você, volta? Eu fico com aquilo, assim, e aí aquilo fica me martelando, aí às vezes me vem, assim, uma imagem, tipo, vou fazer essa imagem. Legal. Quase como ilustrando aquilo, mas não é exatamente ilustrando. É tentando traduzir para a linguagem visual o que está em conceito, o que está em poética escrita e tal. Então, eu tenho esse método. Eu tenho outro método que eu brinco que é quase uma colagem, mas não é. Que é do tipo, ficar salvando várias imagens que eu, por algum motivo, me chamaram a atenção. Do tipo, esse Instagram dos predadores é um que eu tenho 1 milhão lá salvo, que tem coisa muito assim, que eu olho e aquilo me dá alguma coisa, sabe? Mesmo assistir coisas do tipo Cosmos... Tem um outro, gente, que é muito bom, que é do Will Smith. O Will Smith é a parte mais ok, mas é do Aronofsky, sabe? Aquele cara que fez o Cisne Negro e tal, aquele diretor. Chama... One Strand Rock, uma coisa assim. É da Nat Gil também. E é muito bom que ele entrevista uns astronautas e ele vai... enfim, ciência, poesia. Sabe, ciência, poesia. Então, isso também me dá umas inspirações, assim, pra fazer. E aí, essas imagens, entendeu? Que essa imagem... Aí eu começo a olhar aquela imagem, aí eu vou modificando. Eu sempre brinco, né? Eu tava lendo um livro, acho que do Cezanne, que é um pintor. E ele fala, e eu me identifiquei muito com isso. Eu olho para algo que vai ser o modelado. Ou seja, aquilo que é meu modelo, que eu vou desenhar e tal. Que eu vou me inspirar, uma fotografia e tal. Só que em algum momento eu tenho que abandonar ele, entendeu? Então eu não quero que aquilo fique igual, porque eu não faço hiperrealismo. Não é a minha brisa. Sim. Isso. E aí, a partir daquilo, eu vou modificar. Usando o material, por exemplo, a aquarela. A aquarela é um meio super caótico, que qualquer momento dá errado. E é uma delícia, é muito da hora, porque você trampa, assim, no fio da navalha. Imprevisível, você fala? Ela não tem muito como arrumar. Então Bicho, você se fez... cair muita água... Já era. Espalhou, já Entendeu? O papel engruvinhou, acabou. O papel não deu conta de dar o tanto de camada que você tá dando. Enfim, tem vários jeitos de você errar na aquarela. É ótimo, eu jogo várias fora. Eu sou super desprendida, eu jogo fora. Eu pinto em cima dos meus trabalhos, eu não tenho problema nenhum com isso, assim. Legal. Então, às vezes, aí eu vou adaptar pro meio que eu tô usando, pro material e tal. Então, isso é um outro método. E, às vezes, assim, de me dar o start mesmo de uma imagem do nada, sabe? Às vezes, assim, com coisa até... Sabe aquela coisa meio momento análise, assim? Que você tá com algo que tá te azucrinando ali e tal. Aí, um dia, você consegue dar forma. Eu crio uma imagem para aquilo vai pro papel. Aí, às vezes, eu vou usar algum modelo. Por exemplo, eu quero um modelo de corpo de alguém sentado. Às vezes, eu vou procurar, às vezes, não. Hoje em dia, eu consigo trabalhar, às vezes, sem modelo.
de ter isso na cabeça, né? As proporções. Já ter estudado muito também desenho. Isso. Né? Então, aí, às vezes eu trabalho assim também. Então, tem esses vários métodos. Essa colagem, o conceito que me chama. Às vezes, uma coisa pessoal mesmo, uma elaboração pessoal. Tem vários processos. Pode crer. E, pô, tem um elogio pra te fazer. Você tem o feed mais bonito do Instagram. O Lucas falou gostaram. Isso daí se chama pandemia. Meu Deus, que feed lindo, que organização, pandemia. Que coisa Sabe o que aconteceu? Na pandemia, foram 2 anos sem pegar em nada. Sem pegar em pincel, sem pegar em nada. Você não trabalhou na pandemia? Não conseguia. Eu não consegui. Assim, eu consegui quando rolou o negócio do Sesc, que foi muito da hora pra isso, porque me deu essa... Mas já foi mais pro finalzinho, não foi? Foi mais pro final. Setembro, né, do ano passado. Foi. E eu fiz também, numa época que eu tava muito angustiada, numa solidão absurda, porque eu realmente fiquei em casa, assim, 1 ano e meio, quase 2, assim, ficar em casa mesmo. Eu sofri muito também. Então, assim, eu moro sozinha, entendeu? Então, assim, era isso, né? Você curtiu a sua solidão? Ou não curti, não. Né? Ou não. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa solitária e eu acredito naquela coisa, solitude, blá, blá. Acho super da hora, super válido. Só que... 1 ano e meio demais. E eu tava obrigada, né? Você não tá assim do tipo, alguém me chamou e eu não vou. Decidiu, Entendeu? É do tipo assim, não, se você sair, tem um trem que te mata ali fora. Eu e o Pedro, né, a gente ficou 1 ano e meio também trancado, assim. E sem produzir também. A gente não fez música, não é horrível? A gente não fez vídeo, a gente não fez nada. Meu, é horrível porque eu ganhei muito cabelo branco, o Pedro perdeu muito cabelo. Sim, na parte eu ganhei umas capilar. rugas na testa, Na parte capilar. Esse foi o sintoma, né? Foi. Na parte capilar foi perdi drástico, bastante. assim. Ainda não o suficiente pra meu buraco, mas caía, cara. Caía de nervoso. Eu tinha muita crise de ansiedade. No começo, eu ia dormir 5 da manhã todo dia, acordava 2 da tarde, eu tava desesperada. Eu falava, gente... O começo da pandemia foi uma coisa tão esquisita. Foi. Porque a gente teve que desmontar uma sala nossa lá no centro e tinha talvez aquela sensação de medo. Uhum. A gente andava pela cidade e não tinha uma pessoa na rua. É horrível, e a gente tava atravessando um negócio novo, sabe? Era um domingo eterno, mas um domingo muito macabro. Como ficar inspirado no meio dessa tempestade? Aí, então, não tem como. Eu, pelo menos, não consegui. Aí, o único trabalho que eu fiz, que eu consegui fazer, foi um trabalho que eu fiz, que eu também falo lá no vídeo do Sesc, que foi um trabalho sobre os meus amigos. Amigues. Sim. Porque você aí, desenhou, porque aí eu tava tão sozinha. Porque aí você começa também a entrar num processo de quase se despersonalizar. Porque você não tá vendo ninguém. E aí falta o olhar do outro sobre você pra você conseguir construir, né? Tem coisas que a gente constrói a partir dessa relação com o outro, né? Evolução, né? Então. E aí, assim, eu não tinha, né? Ninguém teve, assim, quem cumpriu mesmo, né? Sim. Não tinha. Então, aquilo foi me dando uma angústia. E aí, um dia eu peguei umas telas, que eu tinha umas telas bem lixo lá, que eu tinha pintado no começo do meu trampo, que eu não gostava. Aquelas telas que ficavam me irritando, que eu olhava e falava, gente, o que eu tava armando aqui? Aí você passou a borracha. Passei tinta em todas elas, assim. E aí ficou até da hora, porque justamente o que eu trabalhava era como essas pessoas me afetam. Então, eu pintar em cima de algo que era meu, fica essa poética do tipo, estou construindo em cima de algo que é meu pra falar de outro. E como esse outro vive em mim. Era essa construção. Isso. O nome eu não lembro direito qual que era da série, mas era tipo, falava sobre isso, sobre como essas pessoas vivem em mim. E aí eu fiz retratos dos meus amigos. Tudo retrato à la prima, que é tipo, você trabalha direto, sem desenho, porque todas as telas já estavam coloridas, né? Porque eu tive que passar tinta. Então, trabalha direto, sem desenhar, só no olhômetro, direto com a tinta, assim, ali, assim. Você usava tinta acrílica ou... Acrílica. Da hora. Porque a acrílica, ela é mais da hora ainda de trabalhar com a la prima, porque você tem que acabar rápido com aquilo, senão aquilo seca, né? Ou você joga fora, já era. Então, aí eu fiz isso, assim, e aí era muito legal, porque aí que eu fazia? Como tava todo mundo na bad, solidão e tal, eu fazia esse trabalho e eu escrevia um texto sobre a pessoa, sobre como aquela pessoa vivia em mim. Assim, mas era um texto assim, aí eu sentava e aí eu tirava todos os meus demônios, como se aquela pessoa estivesse ali do meu lado e eu tivesse que falar tudo que eu nunca tinha falado pra ela. Porque a gente esquece de falar pras pessoas quanto elas são importantes pra gente. As pessoas não têm noção, às vezes, do quanto elas fazem parte da sua formação. Isso. Então, assim, as músicas que aquela pessoa me fez escutar. Os momentos, exato. né, então, por exemplo, eu fiz um quadro sobre a Nani, que é até uma pessoa que eu acho que você super tem que trazer aqui. Sim. A Nani ela me trouxe um mundo de Ribeirão que eu não conhecia, que é o mundo do hip hop, que é uma cultura underground, que pra mim é a cultura underground moderna que tá mais rolando, que mais contesta, que mais sabe organizar, sabe? Virou o novo rock, né? Sim. E é a ver, o rolê que a gente fala ontem na nossa conversa,
conversa, a gente tava tendo essa ideia, assim, trocando essa ideia. E aí, tipo, a gente frequenta lugares diferentes e às vezes o underground, ele é construído de várias esferas. Sim. E às vezes elas não se chocam, sabe? Sim. E aí ela foi uma pessoa, por exemplo, que trouxe essa vivência pra mim. Aí tem uma outra amiga minha que morou comigo, que foi inclusive ela que me levou pro Eurofante, quando ela morou comigo e tal. Que ela tem essa vivência de ser uma mulher trans. E como é que foi isso, sabe? Como é que foi viver a transição com ela. Então, Fez a transição na pandemia? Não, foi Não, antes. Quando a gente tá. tava morando junto, ela começou e tal. Aí quando ela voltou pra São Paulo. Eu tenho uma amiga que fez na pandemia também. E Foi esse demais. momento também de reclusão, às vezes trouxe essas coisas, né? Sim. E aí, enfim, aí pessoas, uma amiga minha que morou comigo na faculdade, que me trouxe tudo que eu sei de música clássica e tal, de fuçar, foi por causa dela. E aí eu tentava fazer isso nos textos, de falar, meu, eu só sou o que eu... Meio que um agradecimento mesmo. Eu só sou o que eu sou hoje, graças a vocês. E aí eu fiz esses retratos e tal. Foi a única coisa que eu consegui fazer, porque era como se eu conseguisse dialogar. Porque de resto, eu tava conversando com meus amigos por meme, né? Você não conseguia trocar ideia, meu. Tipo, como é que você conversa? Você fica sem O assunto, papo era às sempre o vezes, mesmo. é. O papo era assim, puta, tá foda, né? Tá foda, né? Aí você fala, não vai, porque não tinha nada no pessoal mesmo, na nossa vida, parece que parou, assim, né? Não sei, uma coisa meio assim. A gente ficou realmente capturados pelo meio, assim, que tava rolando. E nesse período foi eu a fiquei última muito conversando pelo videochamada com você, É. com o Rafa. pra ver Fazia o uns rosto, fazia meet, assim, porque tomava um vinho. Dava vontade de voltar a conversar. É. Até agora que a gente tá voltando, parece que eu desaprendi a conversar, mano. A pandemia, ela trouxe algumas coisas que eu acho que são irreversíveis. Claro. Então, tipo, a não gente se muitas coisas, afastou né, mano? de pessoas que talvez a gente nunca mais tenha o mesmo relacionamento que a gente verdade. tinha antes da Sim. pandemia, saca? Mas eu acho que agora também é hora de restabelecer, assim, esses A vínculos. gente E eles tá vão... chamando de momento de retomada. Isso, assim, a gente vai restabelecendo. Ele, assim, são vínculos fortes que a gente tinha, assim, né? E é só isso, tá tudo Mas bem. A gente ficou só Eu tenho preso uma em casa, vamos eu tenho voltar. uma posição muito forte no negócio sobre a pandemia. Eu já falei aqui uma vez, mas eu gostaria de falar de novo. Pode falar. Esse negócio de tem que se adaptar, velho, eu acho uma puta furada. Sabe por quê, cara? Tem muita coisa que não dá pra se adaptar. E muita coisa que quem consegue se adaptar tá numa situação de muito privilégio. Sim, Com Você entende? certeza. sim. Então, eu sou totalmente avesso disso. De eu se adaptar num período pandêmico onde o mundo tá vivendo Não, isso. você quer ver uma Se outra você coisa? tem que se adaptar no momento, tipo, normal, entre aspas, Uhum. é uma coisa. Mas no momento onde que todo mundo tá vivendo a mesma coisa, você tem que estar muito Sim. privilégio. Você tem que estar muito bem. Sim. Você quer ver outra coisa? A Marina é professora, né? Educadora. Você dava aula antes da pandemia já? Nossa, já dava. Isso foi um outro setor que sofreu um Foi. abalo E sísmico gigantesco. estamos sofrendo ainda, né? E Sim. eu acho que a educação, principalmente ensino fundamental, ensino médio, ela vai sofrer as consequências Sim. por muito tempo. Sim. É. Como é que foi a transição do presencial pro remoto e agora pro presencial de novo? Horrível. horrível. Foi muito tenso. Eu ainda tentava, eu dava aula pra criança ainda, sabe? Eu dou aula pra criança. Então eu tentava adaptar de uma maneira que eu criasse conteúdos. Eu pensava muito no Almanacão da Mônica, sabe? Todo mundo já teve um Almanacão da Mônica. Então criar umas atividades que fossem assim, minimamente lúdicas e que dialogassem com a arte, assim. Mas era horrível, porque primeiro que não tem aquela dissolução, assim, do trabalho-casa. Você tá o tempo inteiro. Às vezes eu tava sábado à noite, eu recebia atividade, sabe? De aula de pai, de mãe e Não tal. desliga, né? Que era a hora Você que eles dá conseguiam aula mandar. pra galerinha pequena? Sim, esse ano eu peguei o primeiro aninho, eles têm 6 anos, assim, 5, 6 anos. Segundo ano e quarto. Então, mas eu dou aula de arte pra eles, né? Marina, Ah, você dá aula na rede privada ou na rede pública de ensino? eu dou aula na rede municipal. Dou aula no Mouzinho, ali no Campos Elíseos. Massa. E, enfim, e aí teve isso também, né? A pandemia, uma coisa é você experienciar isso estando num colégio particular e outra coisa num colégio público. No público a gente não tinha recurso, a gente não tinha formação, a gente tinha uma formação bem, né? Então a gente tinha professores, assim, que tinham essa limitação de não saber usar um Meet. E é uma realidade, sabe? Não tem como culpar essas pessoas. Ou de aluno que não tinha computador. Não, isso aí eu nem entro nesse mérito, porque assim, isso daí era a grande maioria. Eu fazia Meet, eu juntava minha sala da manhã e da tarde. Dava 5, 6 alunos. Entendeu? Então era Mas essa a realidade. houve um crescimento durante o período ou não? Não. Então, isso acaba com tudo que eu disse
ou grande parte do que eu disse com o episódio com o Augusto, onde eu disse que talvez houvesse um avanço tecnológico. É porque, Não, Lucas... é porque a gente vive no Brasil, né? Então, assim, Sim. a gente tinha aluno que não tinha grana nem pra comer, que eles estavam pegando marmita na escola. Aham. Porque assim, a gente... pelo ecossistema que a gente convive e tal, a gente tem contato mais próximo, assim, com pessoas que são mais privilegiadas. Então, fizeram faculdade e tal, ou pessoas que, por conta da nossa idade, que estão na faculdade, ou que dão aula. E a questão do ensino remoto na faculdade, assim, foi o que você falou no episódio do Augusto, assim... A gente viu as pessoas correndo atrás de uma internet de banda larga maior, Sim. um equipamento ou outro dedicado para você ter aula. E Só mesmo assim, democratizou, né? Porque às vezes você tem um curso na Federal da Bahia que eu tô louca pra ver e de repente o negócio tá Você online, podia fazer, aberto. E eu aqui, que não tem nada a ver com a Federal da Bahia, conseguia ver. Eu Isso fiz era legal. eu aproveitei isso aí. Isso era muito bom. Eu fiz um semestre de astrofísica. Não é ótimo? Isso Foi era legal. ótimo. Eu não sabia. Eu fiz. Porque a parada é que, assim, quando você convive com uma professora, no meu caso, ela tá no ensino remoto, ela tá sempre no trabalho. Então, assim, para a instituição, foi uma solução meio cômoda, assim, algumas instituições de ensino superior, eu tô falando, que o que acontece? A conta de energia não era eles que estavam pagando. Sim. A conta de internet não era eles que estavam pagando. A rotina de trabalho... As escolas estavam fechadas. As escolas estavam fechadas. Não Então, gasta água, não gasta luz. então, de repente, para o administrador foi mais fácil. E aí, por exemplo, durante a pandemia, teve ali um salto, na verdade, tipo... dessa implementação, né, tecnológica para os funcionários. Falou assim, agora vocês vão ter que dar aula remota. Imagino que na rede municipal tenha sido o quê? De 2, 3 meses eles solucionaram ou demorou mais? Solucionar o quê? Tipo, de falar assim, acabou, não vai rolar presencial, vai ser remoto agora. Ah, sim. Ficava nesse vai e volta. Aham. E aí juntava uma super pressão da... Porque, assim, é isso também. A gente trabalha com um público que são os trabalhadores, assim, né? E os trabalhadores, eles precisam de um lugar para deixar seus filhos. Então, tinha esse... Porque tem esse âmbito que os professores têm que entender também. A gente não só está dando aula, mas a gente também está acolhendo essas crianças para que os pais possam trabalhar. É a dura realidade do capital, né? Aham. Enfim. Então, tinha toda essa problemática também, que não era só a questão do ensino. A gente podia resolver tudo, mas o que precisava era de um lugar. Porque as pessoas precisam trabalhar, elas não têm com quem deixar os filhos. E aí, como é que faz? Enquanto sofreu esse baque, essa sacudida, você como educadora, né, se sente responsável pelas crianças e tal, mas o seu trabalho de artista também, né? Sofreu um impacto, porque você estava muito preocupada com algumas Sim. coisas e você não conseguia desenvolver seu lado criativo. Fora que, assim, a gente tava preocupada com morrer, né? Também. Morrer, Aham. as pessoas ao nosso redor Deixa eu te falar morrerem. uma coisa. Eu tive essa preocupação real. Teve um crise momento de que eu falei assim, pânico. eu vou morrer. Eu ficava com medo, porque eu sabia que eu tava em casa e eu tava me cuidando. Então eu sabia assim, beleza, Covid. Mas eu ficava com medo assim, e se eu cair no banheiro e bater minha cabeça e precisar de um. Quem que vem me ajudar? E precisar ir no hospital? Não, precisar no hospital, não Pira, tem né? leito. Sabe? Sabe- Se alguém tiver um infarto da minha família, não tem leito. Não tem. Sabe uma coisa que eu fiz que é totalmente... Eu fiz a quarentena, tipo, muito forte, assim. Teve uma parada que eu fiz muito exame de Covid. O Lucas fez Eu vários. fiz muito. O noinha do exame. vários, Mas é porque eu não saí de casa. Aham, Só que eu fiz exame, dava uma tosse. aham, Eu ia fazer o exame. sim. Ainda mais E a assim, gente, né? que e, tem- e assim, você colado com a trabalhar voz, sim. meses com esse perigo em potencial. Eu, pelo menos, né? E depois eu tava lendo A Peste, do Camus, e é muito boa. Do Albert Camus. É, Ela é bom muito mesmo. boa porque ela explica muita coisa, sabe? Me explicou muita coisa, muito, que a gente fala assim, muito afeto que tava sem conceito. Eu consegui achar os conceitos pra explicar aquilo, pra falar, era isso, dá um nome, né? Então, assim, você trabalhar com um potencial de morte tanto tempo, era como se aquilo já estivesse acontecendo. Então, é como se a gente estivesse realmente vivendo um luto, sabe? Aham. Fora isso, né? Que você tem um mínimo de sensibilidade. E, Nossa, mas e você você pegou tá esse vendo livro nesse 2.000 momento. pessoas morrer. Você fala, não é meu parente, mas eu tô vivendo como se fossem meus parentes, Claro. assim, né? E- É muito pesado. E agora, assim, agora que flexibilizou, as coisas estão voltando mais ou menos ao normal, a gente ainda com medo, assim, você conseguiu extrair desse período de reclusão
canalizar essa energia que ficou presa ali em você para o seu trabalho? Sim, então, aí é isso, né? Com a ajuda da literatura, eu fui... Aí, porque assim, eu abri o Camus pra ler no começo da pandemia. Aí eu li a primeira página e falei, não. Ah, tá. Deixa pra lá. Deixa Agora, um momento pra ele. Não é legal. Você já Mas chegou a aí... ler A Queda? Não, A Queda não. Eu li só O Estrangeiro dele. O Estrangeiro e... Aí, a hora que eu senti que tava melhorando, aí eu falei, acho que agora é a hora de eu ler isso daqui. Peraí. Peguei de volta, abri, falei, tá. Aí, isso me ajudou a elaborar muita coisa. Muita coisa. E aí, agora eu tô começando a conseguir, assim, eu não sei se canalizar exatamente essa sensação, mas eu tô conseguindo voltar a trabalhar, sabe? E a voltar a lembrar que, como eu disse, nesse momento de pandemia, era como se a gente anulasse quase um eu, assim. Que até é uma experiência que poderia até ser interessante, mas se não fosse tão trágica, né? Assim, mas aí agora a gente começa a entender que, é verdade, né? Eu me interessava por isso. Sabe, uma coisa assim? Do tipo, voltei a ler coisas que eu realmente gosto e que estavam ali, que era como se eu tivesse dado um pause, assim, porque eu não aguentava lidar com nada, assim, não estava aguentando lidar com absolutamente nada. Então eu consegui voltar, e aí é como se eu conseguisse resgatar alguma coisa de uma poética que ficou parada, sabe? E aí é isso. Aí só pra concluir o negócio do Instagram que você estava falando, então o que eu fiz? Eu fiquei pegando coisas antigas que eu tinha um trabalho que eu não tinha postado, eu postava muito mais ou menos. E falei, vou dar um tapa no meu Instagram pra ver, né? Pelo menos eu fico aqui produzindo alguma coisa. E faço o feed mais bonito do Brasil. E faço um feed bonitinho, cheio de mosaico, cheio de blá blá blá, assim. Muito mirabolante. Cheio de firulas. Então, assim, é isso. Aí agora eu consigo sentir que eu tô voltando a... Porque aí eu consegui agora voltar para minhas aulas de aquarela, que é um lugar onde eu consigo... trabalhar a questão técnica e pensar, conseguir voltar a ler outras coisas que eu não tinha cabeça para ler. Então, agora eu tô melhorando. O que me salvou na pandemia que eu fazia era ficar lendo umas literatura, tipo, encanava numas literatura, ficava lendo, ficava vendo série e reality show, gente, pra dar aquela... Sabe aquela zerada na cabeça, assim? Que é péssima, né? Mas assim, eu falava, não, eu preciso disso, alienação, pelo amor de Deus, sabe? O BBB ali deu uma... Todos os podres, de férias com o ex, tudo que tinha de mais podre. Eu falava, como é que dá pra ser pior? Aí eu ia pro pior, sabe? Amava. Os internacional, tipo uns casamentos às cegas, assim, umas coisas assim. Eu vi tudo. Via tudo, assim. Aí termina, dá aquela crise de ansiedade, você fala, nossa. Que é tipo, você, sei lá, né, comer 3 barras de chocolate, assim. É muito ruim, assim. Muito açúcar. Mas, por isso que eu dormi 5 da manhã. Aí você ficava vendo The Circle. Sim. Um bagulho mais idiota. Hoje eu vejo um episódio e falo, meu Deus, por que eu tava vendo aquilo? Mas assim, alienação total. Eu realmente falei, não, eu preciso abraçar a alienação em alguns momentos, senão eu vou surtar. Nossa, assim. eu assisti altas séries terríveis, que eu nunca assisti. Gente, eu não conseguia ver um filme cabeçudo, por exemplo, sabe? Uns filmes assim. Não dá, eu não conseguia. Eu via lá que saía, tipo, um Lars von Trier. Eu falava, meu... Não às vezes não filmam pra te deixar pra baixo, assim, você falava, putz, agora não. Não, né? é porque a gente ficou nessa assim, a gente tava tão mal. O Camus fala isso, né? Que quando estoura a peste lá no livro dele, todo mundo sai pra rua pra comprar artigos de luxo. Eu fiquei pensando nisso, é muito isso, né? Você quer realmente fingir que aquilo não está acontecendo. Acho que um dispositivo em você fala assim... não tá acontecendo nada, então isso. Vai. E iFood, sabe? Eu vou comer um negócio gostoso, eu mereço, eu tô fodida aqui, eu preciso... Sim. Mas, então, na verdade, isso é um ato do seu psicológico mesmo, pra poder te ajudar. Porque... Só que a gente começou a fazer de uma maneira compulsiva, não sei vocês, mas eu entrava assim, numas compulsão mesmo, de comer muita coisa gostosa, então vou comer, sabe? Porque é isso, de tentar falar, não, fica de boa, mas não vai ficar de boa. Porque é isso, porque era a única, assim, teve muita gente que também, tem muitos relatos de amigos que bebiam muito. Falou, eu tô bebendo todo dia e tal, né? Assim, eu não conseguia, foi uma época que eu parei de beber, eu parei de fumar. Parei não, assim, mas eu consumia muito menos do que agora. Porque pra mim, essas coisas estão relacionadas muito a uma alegria. Social, né? De ver uma pessoa. Então, aquela coisa deprê, de ficar bebendo porque, eu não consigo, sabe? Eu não consigo. No seu trabalho hoje, você tá fazendo alguma coisa com esse ponto de vista? No meu trabalho de pintura? Do ponto de vista do quê? Dessa coisa da pandemia, assim? E até essa questão que você tá falando tanta coisa. Eu falei agora a palestrinha. Não, mas você tá falando tanta coisa interessante que dá pra pegar pra entender um pouco do seu psique na época. Então, não sei, algo tá saindo alguma coisa? Não, assim, o que eu tenho trabalhado hoje em dia muito é essa coisa da vida mesmo, assim. Essa coisa que eu tava falando, existencial. Sabe?
Que não é na vida, no meu sentido, assim, da minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Essa coisa a da vida, vida como vida, uma vida. grande... Celebração. Não, um grande borbulhar de tudo acontecendo, sabe? De tentar... Que tem muito a ver com as coisas que eu estou lendo agora. Que aí, também, quando foi acabando a pandemia, eu fui pegar pra ler de verdade Spinoza, esses... Agora eu tô lendo um que chama Emanuele Coach, também, que é muito lindo. Que são filósofos da vida, assim. São filósofos que veem a vida de uma maneira muito bonita, sabe? Porque vai além desse eu, assim. Da versão macro da coisa, né? Isso, e essa coisa deles verem tudo como... Eles têm essa premissa de que tudo é uma substância com diferentes modos. Então, nós somos modos diferentes de uma mesma substância, o que eles chamam de vida, assim. Então, isso me dá uma coisa... uma coisa bonita, assim, sabe? Não é uma paz, mas me dá uma... Um ponto de fuga, talvez, né? Não é uma fuga. Eu acho que justamente é olhar pra materialidade das coisas de uma outra maneira. Porque foi tanto tempo, tanta tensão, que agora eu quero, falar, não, a vida, ela pode ser celebrada, sabe? Por exemplo, eu e o Pedro, eu acho que a gente tá num momento da nossa parte artística que... Pô, a gente viveu essa pandemia e saímos com tudo. A gente quer agora fazer o quanto show a gente puder. Sim. A gente quer gravar tudo que a gente puder. Sim. A gente tava se sentindo Eu quero fazer tudo. enjaulado, assim, Quero fazer agora tudo. abriu. E aí, eu acho que eu, mais do que o Lucas, eu sou uma pessoa mais festiva. E eu Esquerda festeira. Eu sou bem reclusinho, assim. E eu tô vendo isso em você também, que você gosta de ver gente encontrar, as pessoas fizeram falta, né? Sim. Então, aí é isso também. Com o tempo eu quero voltar a expor, quero voltar a fazer assim, mas por enquanto eu tô nessa de... Não sei, de voltar a produzir. Me deu vontade de produzir. Você tocou num assunto, assim, você fala no vídeo do Sesc no início, hoje você deu uma pincelada lá no começo, de você falar assim, minha arte não tá em museus, assim. Como é que é a sua relação com museus e lugares para expor, assim? Como é que você enxerga isso? Como você aproveita os espaços? Eu amo museu, assim. Eu amo ir no museu. Eu amo muito. Mas eu já tentei esses editais que rolam, assim. E é isso, a gente vai recebendo vários não, aquilo mexe em várias questões na gente. E aí eu comecei a me perguntar assim, Marina, pra quem que você tá fazendo isso, sabe? Quem que você quer impressionar querendo entrar nesses negócios, sabe? Porque assim, uma fonte de renda eu tenho, que é... Porque muitos desses salões às vezes tem prêmios e tal, não sei o quê, né? Poderia ser isso. Tipo Sarp. Isso, sabe? E aí eu fiquei pensando, por que eu quero tanto naquele lugar? É porque... Aí eu comecei eu tenho... Essa é uma outra pesquisa minha, muito forte, assim, que são outras leituras, que é isso. Eu cheguei a essa conclusão que é um espaço de poder e que às vezes a gente quer estar lá pelo poder de estar lá, entendeu? Pelo exercício de poder. Eu vejo como artista é importante estar no palco. Sim, mas é importante. Não sempre. Exato, sim. Mas aí eu fiquei pensando, eu consigo chegar em outras pessoas de outras formas, entendeu? Então, assim, eu adoro expor em rolê, sabe? Eu não tenho problema nenhum, fazer um feed bonito, entendeu? Esse tipo de coisa. São vários palcos. Que são vários palcos, entendeu? Eu conheci o seu trabalho exposto, se eu não me engano, na UGT, há muitos anos atrás. Sim, então, e aí, entendeu? E é estratégico também, né? Você chegar nesses lugares, assim. Então eu comecei a pensar nisso. Eu falei, mas será que eu quero mesmo estar nesses lugares? Ou será que é das duas umas? Ou é como se fosse... Sabe aquela coisa do casamento? Assim, você namora, aí você casa, aí você não sei o quê. A família tradicional. Você vai ticando, né? Então, será que é isso que eu tô pensando? Do tipo, sou artista, agora eu tenho que passar num museu, agora eu tenho que entrar, aí eu tenho que entrar pra uma galeria. Eu tenho que ser representado aí alguém por um vai me galerista. representar, aí alguém vai me vender. Será que é isso? Será que também é aquela ideia muito romântica que a gente tem do artista, que é aclamado, que não sei o que lá. Que ele é uma celebridade. Que é não sei o quê. Que ele tem acesso a tudo. E são duas coisas que eu abomino. E eu fiquei assim, por que eu tô querendo elas? Foi esse momento de sinceridade que você vira assim, pra quem que você tá querendo impressionar? Você faz uma autoanálise em você mesmo. Eu sou, muito boa. Tem uma amiga minha que fala, Marina, eu não sei como é que você vive sem análise. Eu falo, ela é psicanalista, né? Eu falo, não sei, eu leio um tanto de trem e eu sou muito sincera comigo mesmo, assim, sabe? De bater uns papos comigo dentro da minha cabeça, assim, pô, olha lá, sabe? E aí eu entrei nessa, eu falei, pra que eu quero isso, sabe? Eu gosto de ver exposição, eu gosto de fazer exposição. Mas se pra fazer isso eu tenho que ficar fazendo um puta processo burocrático, onde eu vou escutar um monte de não, porque meu trabalho ainda não tá bom o suficiente, porque eu não sei o que lá tá bom o suficiente. Sabe, assim, como se eu me importasse, com todo respeito, a galera das galerias e tal...
eu não me importo com a opinião deles. Sim, eu sim. faço meu trabalho por outras questões. Que entra nessa coisa, dessa celebração da vida, do me comunicar com as pessoas. É porque tem duas situações, assim. Uma é fazer a obra, a peça, o que quer que você faça. Igual a gente, pô, tem uma banda de som esquisito, sabe? Sim. Tipo, teor comercial, 0. Outra coisa é... A gente opinião. encontrar um nicho... Não, opinião, cara, É eu também opinião, não tô nem aí. mas Tipo, eu- inclusive, eu já discuti muito na rua. Falar assim, tá faltando um vocalista. Aí eu Ai. falo assim, toma banho. Mas o lance é o seguinte, que eu vou chegar... Você tá ligado? Não, Eu te eu fiz um sei. gatilho, né? Aham. O lance que eu vou chegar é o seguinte... outra coisa é você gerar o interesse das pessoas e elas quererem ter você ali perto. Então, por exemplo, para um artista... Já chegou alguém falando assim, Marina, eu quero comprar uma Sim. obra sua, como eu faço pra comprar? E aí, tipo, você Sim. tem um mecanismo comercial da sua obra? Sim, que é Instagram, é o boca a boca, É o fazer contato exposição, direto. Ou seja, exato. você não tem uma loja online. Não, não. Aham. Não, porque isso é porque eu sou preguiçosa. Não, e subversiva também, saca? Não, é porque assim, não sei, talvez também, mas assim, é meio que isso, assim. Tanto é que uma coisa que eu faço muito, que fazia mais, né, quando eu tava expondo, eu tirava print, assim, de impressão mesmo da minha obra, de me Aham. levar no Xerox, eu tenho meus Xerox lá que eu amo. Chego e falar, tira umas cópias desse sketchbook aqui pra mim. E eu dava os desenhos pras pessoas. Já aconteceu de uma menina uma vez me falar, eu queria comprar tal desenho. Eu falei, não, espera, lá no Mulheres à Mostra eu vou botar de graça, pode pegar, sabe? Porque, pra mim, é isso. Eu não dependo da minha arte pra viver financeiramente. Sim. Que é a maneira mais fácil de você, hoje em dia, se prender, assim, né? Porque, enfim, as pessoas precisam pagar contas, eu entendo, super, tal. Só que é a maneira mais fácil de você ser fisgado na sua produção cultural, assim, né? No seu fazer artístico. Como eu não necessito disso, porque eu tenho um trampo, porque, enfim, por N motivos, então eu vou fazer do jeito que eu quero, entendeu? E eu não vou ficar... Aí, de vez em quando, eu mando, por exemplo, meu professor de aquarela fica, Marina, manda suas aquarelas pro salão de aquarela que tem. Aí, se eu tô animada, eu falo... Beleza, vou mandar, vou ver o que é. Legal, mandei. Só que aí eu não queria essa expectativa de, tipo, eu preciso ser aceita, preciso entrar. Ou então, eu preciso de não sei entrar num edital precisando da grana do Isso. edital. E que eu super entendo, e eu respeito, e eu ajudo totalmente. Tem amigas minhas que trampam com o edital, eu falo, que você precisar, tamo aí. Mas assim, não é a minha situação. Então, pra que eu vou, usando um termo de uma psicanalista que eu amo, que é a Sueli Rony, pra que eu vou cafetinar a minha obra pra isso, sabe? Eu não preciso. Eu posso fazer uma produção mais tranquila. E aí, quando rola, tipo, por exemplo, teve a exposição do meu professor de aquarela e eu ganhei o primeiro lugar da exposição dos alunos e tal. Quando rola, eu acho muito da hora, eu fico feliz, nossa, massa. Só que não é pra isso que eu tô trampando, sabe? Sim. Tô trampando porque eu realmente gosto e porque, assim, pra usar uma frase que eu usei lá no vídeo do Sesc, porque realmente criar obra de arte é criar sua própria vida, sabe? Como uma obra de arte. Aham. Tudo que eu tenho hoje, meus amigos, meu emprego, passou pela arte, sabe? Então, assim, pra mim, ser um artista profissional no sentido de ganhar grana disso, não é a questão. Entendeu? Porque tem algo muito maior acontecendo que envolve a arte. É o ecossistema. A Que é gente minha esbarra vida, muito. entendeu? A Que é gente tipo- esbarra muito nisso. É o interesse. Com a banda, assim. As pessoas que a gente faz conexão, tudo tá permeado, sabe? Eu conheci Aham. vocês por causa da banda, vocês me conhecem. Eu tô aqui por causa do meu trabalho. Com certeza. Entendeu? Então, Aham. assim, vice-versa. o mais da hora é isso. Todo mundo que eu conheço é por causa do meu trabalho. Todos os meus amigos pessoais hoje, assim, 90% são por causa do meu trabalho, sabe? Então, assim, quer coisa melhor que isso? Então, é Pra que muito eu vou- legal o que ela falou, cara. Sim. Eu vejo porque você tem, lógico, 2 lados ou mais nessa moeda. Uhum, Mas a gente se identifica muito uhum. com o que O você artista diz. independente. Sim. E que o passar perrengue, né? Sim. E tá tudo bem, né, Pedro? Porque a gente precisa Tá, ser sincero não. também, porque a gente é classe média, a gente não tem esse grande perrengue do tipo... Porque eu entendo a pessoa que realmente necessita. Sim. E é isso que eu falo de apoiar. Mas a gente tem um conforto de ter outras coisas. Então, assim, pra que eu vou entregar meu trampo de bandeja pra um poder, pra uma vontade ali, que às vezes eu nem... Um produtor, Faz às vezes, que questão. vai deformar o nosso som, no nosso caso. Tipo, um produtor que vai deformar a nossa característica ali pra tentar ganhar dinheiro, um negócio que nem é certeza, sabe? Ou É melhor pegar a gente continuar sendo cabeçudo, Ou sabe? pegar um cliente otário. É? A gente Sim. prefere não pegar.
Não é? Então, assim, é isso. Eu trabalho muito nessa premissa. Esse lance, você falou sobre essa questão de sentir uma liberdade. Uhum. E ela existe muito. Quando você não tá... O seu propósito não é apenas o dinheiro, o seu propósito vai além disso. Ou então... prestígio, né? Porque também tem Exato. isso. Muita gente se pega também nisso. Ego, né? Ai, olha, eu sou artista. O ego ferido do artista, né? Ai, que é um espaço de poder também. É esse que é o meu grande ponto. Eu não quero exercer espaço de poder. Exato. Pô, eu e o Pedro me falou, na verdade, uma frase uma vez, que é tocar em palco que não é palco. Uhum. Tocar no chão. Uhum. E ele me falou, você me falou isso, você lembra disso, cara? De uma cena de umas bandas que não tocam no palco por essa questão hierárquica. Uhum. A gente... Saca? A gente estou vem... acima de você. Uhum. Depois que a gente se conheceu, né, Lucas? A gente trocou muita figurinha, assim. Uhum. E a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum e algumas coisas meio que divergiam. O Lucas se interessou muito pela minha origem, assim, de onde eu pesquisava, onde eu bebia, né? E aí rola um lance que é meio anti a espetacularização. Sim. E o Lucas ficou fascinado, assim, ele já tava ali com o pé, mas faltava um outro nome ali pra ele se fascinar. E ele hoje é um cara, assim, fascinado nessa parada. E tem até escritores que são contra a espetacularização, que vem de uma coisa do teatro, né? Sim. E a gente não gosta das duas situações. De ser artista ali, de estar exposto olhando para baixo, e nem de ser espectador olhando para cima. Sim. Sabe? É muito estranho isso, porque você corta a horizontalidade. Recentemente rolou o Lollapalooza. E aí, porque a gente tá falando de música, arte e tal. Assim, a gente vive numa época tão xoxa, tão sem graça, que o Lollapalooza virou um mecanismo de rebeldia. Lá, sabe? Artistas do mainstream com uma avenida entre a audiência e o palco, um palco enorme. Você vê pelo telão. Você paga R$1.000. É melhor eu pagar R$20 no Globoplay e assistir de casa. Sim, exatamente. Sabe? Entra muito assim, é porque entra muito as coisas de filosofia que eu leio são coisas que eu realmente tento trazer pra minha vida como prática, porque senão fica um trem muito hipócrita também, que eu não curto. Claro. E uma das coisas que eu penso muito é num negócio do Nietzsche, assim, nietzschiano, que é essa parada do crepúsculo dos ídolos. A gente tem que quebrar os ídolos, sabe? Então, pra que eu quero me formar como um ídolo? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido na minha cabeça. Isso é uma pergunta, você tem ídolo? Ídolos? Não, eu tenho pessoas que eu acho que são meus aliados. Aí. Intelectuais e tal. Você tem ídolo, Pedro? Cara, tem pessoas que eu vejo, assim, com admiração e como espelho. Mas deu, tipo... Endeusar, ter um pôster em casa, não, ou sabe? até menos disso. Tipo, porra, porque eu realmente também não mas tem exemplos, assim, que eu vejo a pessoa que seguiu uma trilha, eu falo, pô, eu queria isso pra mim. Eu gosto muito também, tem uma outra frase do Deleuze que ele fala, eu não tô pouco me ferrando pra pessoa, eu quero saber do trabalho dela. Exato. Então, às vezes eu amo o trabalho da pessoa, eu amo a pintura daquela pessoa. Você consegue separar? Consigo, Consegue? opa. Consegue? Tranquilo. Nossa, eu já chego Tanto é que tem muita galera que é meio peito. escrotona, assim, que você fala, mas o trabalho eu vou respeitar, e vice-versa, sabe? Enfim. Muito resolvida, né? Não sei, engana bem. A gente tá chegando na reta final e a gente tem mais duas coisas pra falar. Ai, meu Deus. Claro. A primeira, antes da gente fazer essa troca aqui, tem uma surpresa. Mas antes da surpresa, Marina, como eu falei, eu vi um story seu numa escola de gastronomia. Que história é essa? Conta pra gente. Então, eu... Depois de muito tempo, assim, eu amo dar aula e tal, eu acho incrível, eu acho que realmente é um instrumento de transformação, não acho que eu vou mudar o mundo, mas ali, no meu micro espaço... Você tá fazendo alguma coisa? Eu consigo fazer alguma coisa de criar encontros interessantes com meus alunos e criar coisas e despertar coisas. Só que é uma profissão, assim, gente... desgastante. Vocês, assim, acho que todo mundo deveria um dia dar 10 aulas pra chegar no fim do dia e sentir o que é aquele cansaço. Que é um cansaço mental, assim, um cansaço físico fora do comum. Então, é uma coisa que a longo prazo eu sei que eu não vou fazer o resto da minha vida e tal. E aí, quando eu fui morar fora, uma época...
fui morar na Irlanda e eu tava lá. E eu trabalhei numa galeria, que era uma galeria meio independente e tal. E aí isso começou a me fazer pensar coisas do tipo, nossa, e se eu abrir uma galeria, né? Aí eu comecei a pensar, mas se eu abrir uma galeria, não vai dar grana, como é que eu vou fazer? Eu preciso, no minimamente, né, ter uma grana para conseguir manter aquilo. Não vou conseguir abrir em Ribeirão e tal. Aí me veio a ideia, vou abrir uma galeria em Brodowski, do lado do museu. Já tem o Museu do Portinari, já tem o público e tal. Não, mas como é que eu vou ter dinheiro? Vou abrir uma cafeteria junto. Então, vai sair aí, talvez ano que vem. Já tem a casa, né? A casa já está lá, compradinha, ela precisa ser reformada agora. Estou com o projeto com as arquitetas. Massa. E vai sair, vai ser uma galeria junto com uma cafeteria, com um ambiente assim, meio como se fosse um ateliê de pintura e tal, mas com café. Legal. E como eu sou meio nóia, eu sou bem nóia dos estudos, assim. Eu falei, não, eu não sei nada, então eu preciso estudar antes, por mais que eu não vou ficar na cozinha. Que massa. Eu sou muito nóia, gente, eu sou muito nóia. Quando eu quero fazer os negócios, eu preciso ir atrás, sabe? Sim. Eu quero fazer certo. Então, aí eu falei, vou fazer um curso de gastronomia. Aí é muito da hora, né? Gastronomia é, outra arte, né? É muito da hora, é muito da hora. E aí, eu comecei a fazer curso de barista também, pra entender esse universo, pra entender, chamar essas pessoas. De qualquer maneira, eu vou chamar uma profissional para trabalhar comigo, que é uma consultora de gastronomia, porque eu sei que eu realmente não tenho. Você não dá uma orelhada, né? Entendeu? Porque eu quero que dê certo. Uhum. Eu quero que dê certo. Eu quero que seja um espaço massa, que sirva uma comida que seja acessível, mas que seja muito bem feita, entendeu? Não quero nada extravagante, mas que seja um negócio legal, onde eu realmente, eu vou lá, que eu vou comer um negócio gostoso, vou tomar um café gostoso, e ainda vou ver uma exposição de algum artista da região. Então, essa E aí, é uma casa do lado do Museu do Portinari. Eu resolvi fazer lá porque já tem o público, né? Então, facilita muito. Sim. E é isso. Ano que vem, provavelmente. Puta, que da hora. Vocês vão estar indo lá. É por isso. Putz, que legal. É por isso. Já tem até nome. Vai chamar Cândido Café. Que é o nome do Portinari, né? Massa. Marina, você... Na verdade, hoje... Isso eu falei no episódio do Rafael Dourado. A gente precisa trazer gente mais mal educada pra cá. Porque a gente convida o pessoal que é bonzinho, bem educado, eles trazem surpresa. Sim. E, de fato, pegam a gente de surpresa. Você disse que trouxe uma surpresa pra gente. Eu trouxe pra vocês. Eu falei que eu dava os prints, né, dos meus trabalhos. E aí, esse que tá lá em casa, tal, das últimas exposições, são 2 cópias. Eu acho que é a mesma. São iguais? São iguais, eu acho. Muito obrigado. De um sketchbook meu. Que da hora. E aí era a maneira de eu divulgar meu trabalho. Essa é uma outra forma que eu usava pra divulgar meu trabalho. Eu fazia as exposições e a pessoa levava um trampo. E aí tinha meu nome e tal. E aí, enfim. Você conseguiu abrir aí, Lucas? Não, eu vou O Lucas tá fazendo a publi. O Pedro abre pra mim porque eu sou meio Uau. detonador. Esse aqui eu já sei que... O do Lucas vai parar na parede do apartamento dele ali, ó. E aí, então, aí tá vendo? Aqui entra todas essas coisas que eu fico estudando, tá vendo? Que é bem meu sketchbook, né? Putz, que massa, então, Marina. assim, são essas pílulas de coisas de filosofia, de literatura que eu tô lendo. Que legal. Junto com desenhos e brisas. É um lugar de experimentação mesmo, o sketchbook. É um lugar de muita liberdade. Porque eu não necessariamente vou mostrar pra alguém, né? Então, ele é mais liberdade ainda do que criar um negócio que vai pra parede. Lindo. O meu vai pra coleção, Lucas. Caraca. E o seu vai pra sua casa. E aí, Marina, pra retribuir também, recentemente a gente fez o lançamento desse material. Aqui é uma zine de fotografia. Da hora. A gente fez... Já vou aproveitar pra puxar o jabá, né? Claro. Mandar um salve pra Melissa Veludo, lá da Degustadora de Histórias. Ela cedeu espaço pra gente. A gente fez o lançamento dessa zine lá. E nosso Curta 2020. Nosso Curta 2020 também. Muito obrigado, Melissa, pelo todo o suporte. A gente fez o lançamento lá. Isso aqui é uma impressão que a gente fez aqui mesmo no estúdio. São fotos que a gente fez uma viagem pro Espírito Santo. Ai, e a gente fez uma tiragem limitadíssima. Exclusivo, não tem no Brasil. Não tem mais, Benildas, não tem mais. Não tem no Brasil. E a gente queria te dar um exemplar, Ai, Marina. obrigada. Essa é a 0. E aí a gente dá a gente assina depois. Que o dela tem assinatura aqui, depois a gente assina. E Marina, que lindo. A gente queria... te agradecer de novo. Imagina, muito gente. Obrigado por ter vindo aqui. O papo foi ótimo. Eu tenho certeza que a gente vai repetir essa dose mais pra bora, frente. eu... Sim.
Quando, Se ainda deixar, mais eu quando fico você abrir falando. sua galeria café, eu acho que Ah, a gente então. pode conversar muito sobre isso, né? E a Galeria Café é esse lugar de tipo assim, eu quero conviver com gente da hora, sabe? Que as pessoas colhem lá, vocês vão tocar muito lá Cara, ainda. aí, que doido. E a cidade ali é legal. Ela é a Casa do linda, Portinari é gente. lindo. Fazer, sabe, uns grupos pra sair pra pintar a cidade, sabe? Umas Muito coisas bom. assim, fazer essas vivências assim mesmo, Onde que das artes visuais. as pessoas te encontram? Instagram, Marina M. Pontinho com N no final. E é isso, Instagram. A galeria já tem Instagram? Não, ainda não. A gente Então, ainda vai reformar e tal, mas quando fiquem rolar vai atentos ser no Instagram Vem Cândido. novidade por Cândido Café, aí. Meniras. Isso aí. Meniras. Então é isso. Gente. BGT Speakers, muito obrigado. Carlão, BGT Speakers, Valeu. muito obrigado de novo pelos alto-falantes mais legais do Rodamunho Brasil. Poesias. Vinícius Gomes, Valeu. muito Obrigada, obrigado. gente. Melissa Veludo e Augusto Carminati da Zait aí. Muito Obrigado. obrigado, Augustão. Um abraço a todos. Valeu, A gente se Marina, um vê beijo. na Tchau, tchau. próxima Tchau, gente. semana. Falou!